Oi, sabe para onde eu vou levar vocês hoje? Para conhecer um escritório de arquitetura em Maringá. Pois é, andando pela cidade eu acabo descobrindo sempre escritórios incríveis. Você entra num lugar que nem parece que tem um escritório. Quando você chega lá, um super escritório. Vou conversar com a arquiteta Marina Sanches. Ela vai mostrar para a gente como se produz um belo de um projeto, vai falar sobre luminotécnico, vai contar também o quanto ela projeta, não só em Maringá, mas para o mundo, inclusive até Dubai. Vai falar sobre premiação na arquitetura e muito mais. Então fica com a gente, vamos conhecer um pouco mais desse mundo da arquitetura? Vem comigo. Você assiste agora pela TV Unicesumar o programa Carmela.com. Olha só, né? O programa ele gosta de fazer um giro por Maringá, Brasil, mundo, enfim, conhecendo vários profissionais. Arquitetos, arquitetas, designers, enfim, esse mundo da criatividade, de transformar os nossos espaços, né, os nossos sonhos em realidade, é algo tão incomum. E os arquitetos vivem esse mundo constantemente. E assim, nesse passeio por Maringá, eu também vim conhecer a Marina Sanches, que é uma arquiteta que a gente se esbarra às vezes em eventos, mas a gente nunca parou para se conhecer mais, né, Marina? Bem-vinda. Verdade, obrigada. Sempre nesse nosso mundo aqui, né, que é de comunicar o que os arquitetos, as arquitetas, como vivem, o que eles fazem, né, qual é a história de cada um. E eu vim aqui saber da sua história, porque é bacana. Eu andando, né, e passeando e conversando com pessoas, a gente tem tantas perguntas a respeito dos nossos trabalhos, né? E aí você passando por Maringá, nesse bairro seu, assim, quem imagina entrar num escritório desse tamanho, né? É tudo tão assim, sabe? Descobertas, né? E esse mundo bacana que vocês têm nessa sala e ao mesmo tempo é o lugar de criação. Fala um pouco da Marina pra gente, por quê? Muitos te conhecem. Outros não. Então eu vou levar você para todo mundo conhecer. Ótimo. Né? Fala um pouquinho da sua história. Bom, eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela Unicesumar desde 2015. Então, a partir de então, eu entrei numa loja de iluminação, trabalhei lá quase 2 anos. Então, eu tenho bastante experiência nessa área de iluminação, projetos luminotécnicos. E depois saí de lá, falei, vou fazer o quê? Fiquei um tempo até pensando se abrir o escritório ou não, e surgiu a oportunidade com amigas de faculdade de abrir como se fosse um coworking de arquitetura. Então até a gente chama de um coworking de arquitetura brincando, assim, porque são escritórios independentes aqui dentro do espaço que a gente divide. Isso é legal você falar, né? Porque muitas pessoas acham que o coworking é só para diversas áreas. E eu já tive estação, né? Da área, né, que a gente juntava designers, paisagistas, enfim, e hoje encontro aqui você com o dito cowork de arquitetura. Aí, para a gente explicar melhor para o pessoal, como é que faz? Porque, assim, são vários arquitetos trabalhando, né, juntos ou separados, como que vocês fazem essa receita de como dar certo? Então, é uma dinâmica, assim, o bom é que aqui dentro cada um se respeita, né? Então, eu acho que isso é primordial, a gente se conhece desde a época de faculdade e surgiu a iniciativa de montar um escritório que a gente pudesse diminuir custos também, né? Então, a gente conseguiu, assim, aliar que cada um tivesse sua equipe, então a gente tem estações de trabalho que cada um tem a sua equipe ali e tem as nossas mesas que daí a gente consegue também receber alguém mais rápido, alguma coisa assim. Aí a gente tem a sala de reuniões também, que a gente consegue receber, fazer as reuniões com o cliente, com os fornecedores e tudo como é mais. que funciona? Se todo mundo marca uma mesma hora? Como é Não, que a gente tem uma dinâmica, né? A gente tem como se fosse uma agenda ali só do escritório, e daí a gente fala, ó, quem marca primeiro, na verdade, acaba... Lógico, assim, quando às vezes alguém vai ter que atender um cliente agendadinho específico. tudo. Só pode esse horário, a gente sempre conversa, né? Então, eu posso remarcar e tudo mais, isso é sempre conversado. Mas dá muito certo. E o interessante é que, assim, a gente trabalha todas basicamente na mesma área, né? São todas arquitetas. Sou eu e mais 3 arquitetas. E a gente
criou uma dinâmica assim de compartilhar fornecedores, o que dá certo. Isso ajuda bastante, né? Ajuda muito. E ainda mais quando assim, acontece com você também, que a gente cria, nossa, passa a vida criando, acorda de madrugada criando, mas tem dia que você tem que criar alguma coisa e parece que dá um bug na mente. Acontece com vocês? Acontece, claro. Tem dia que tudo flui, né? Mas tem dias que a gente fica ali tentando, acho que tem etapa que a gente tem que entregar e tudo mais, não consegue criar. Até é interessante, com esse espaço que a gente tem compartilhado aqui, que você só falando, fulana, vem aqui dar uma olhadinha. Então a pessoa olha e já tem uma ideia diferente, sabe? Do que você... Uma cabeça pensa Não, várias cabeças pensam muito melhor e mais rápido do que uma sozinha. Sim, com certeza. Né? Isso realmente certeza. No mundo da criação é bacana, porque você falando isso, quando a gente se junta com mais profissionais, isso são parcerias. Sim. Né? Vocês também, dentro de um cowork, dá para dividir um projeto? Você acha legal trabalhar assim? Olha, dá para trabalhar eu criando tal espaço, dividir um mesmo cliente? Ou, aliás, a gente tem somar, né? A gente às vezes faz parceria, eu já cheguei a fazer parceria com alguma delas aqui no escritório, e tem um projeto que a gente vai até estar mostrando aqui, que é em parceria com eu e mais duas do escritório. Então é um projeto bem grande, até acredito que muitos de Maringá aqui devam conhecer, e daí a gente acabou pegando a causa todo mundo junto, assim. Então deu certo porque cada um acabou fazendo uma etapa e tudo mais, e caminhou bem, né? E é interessante porque, assim, cada um acaba desenvolvendo uma etapa, sabendo de repente mais de alguma etapa. É interessante que isso soma, como você falou, né? Juntando ali que a gente acaba crescendo mais e somando mais, né? Ai, nesse mundão de hoje a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de mais pessoas, porque tá tudo tão dinâmico, tudo tão rápido, né? Tudo tão exigível. Agora, voltando um pouquinho no nosso bate-papo, você falou que trabalhou numa empresa de iluminação. O que hoje pesa esse seu trabalho? Porque é legal, gente. Muitas pessoas fazem estágios durante a faculdade, que eu acho mega importante. Não deixar para fazer só no final. Não abrir escritório sozinho, né? Porque é complicado. Sim. Tem todo um processo aí e tal. E aí você, trabalhando com a parte de iluminação, que projeto com iluminação, até paisagismo. Tem uma cara. Sem iluminação, é óbvio que uma casa não tem como não. Mas existe iluminação, sei lá, feita com exagero, que às vezes não é para ser tão funcional, é para ser mais... ai, meu Deus, aquela história de que isso está na moda, isso é bacana, meu vizinho colocou, eu também quero. Então, fala um pouquinho da tua experiência de um projeto bem trabalhado com iluminação. Aonde isso te levou? A partir de então, né, quando eu passei a trabalhar ali na sala de iluminação, eu comecei a ter uma paixão pela área de iluminação. Então, assim, eu brinco com os meus clientes que eu falo, olha, vamos priorizar bastante nessa parte, porque nada adianta, de repente, você investir num revestimento que tenha um valor agregado ou que tenha uma textura diferenciada e não saber iluminar direito ali, não causar um impacto com a iluminação. Uhum. Então a iluminação está justamente para a gente destacar o que a gente quer destacar e não priorizar tanto aquilo que a gente quer que não valorize tanto. Então é um aliado muito bom dentro da arquitetura, até principalmente nas áreas funcionais, né? Quando a gente está falando... Nossa, eu estava pensando aqui, vou perguntar para ela sobre as áreas funcionais. Sim, quando a gente está falando em relação à cozinha, banheiro, cozinha é o ápice, né? Então a gente precisa ter uma iluminação adequada e também a gente consegue trazer o contexto de criar cenários também, uma iluminação mais decorativa. Rapidinho, numa cozinha, o que é importante? E geralmente existem pecados capitais dentro de um projeto que você enxerga melhor. Hoje em dia tá muito na moda aqueles spots, né? Aquela luz direcionada bem focada. Eu não coloco em cozinha, a não ser aliada junto com uma luz difusa, uma luz que vai se expandir ali, porque uma luz difusa ela não cansa tanto a vista. Então ela não vai cansar a vista, não vai direcionar esse facho de luz e até também pela intensidade de cor. Normalmente essas luzes difusas a gente consegue direcionar mais uma intensidade mais neutra, não tão amarela, que pode cansar um pouco a vista quando for utilizando muito tempo. Cor de luz. A cozinha. Normalmente a gente chama tudo em relação a Kelvin, né? Que é a temperatura de cor em relação à iluminação do sol. Então a gente coloca ali que vai mediar o neutro, que é 4.500 Kelvin.
Tá, que é o neutro. Deixa eu esmiuçar aqui para vocês. Existe a luz branca, existe a luz amarela, existe a luz neutra. Ela está intermediada entre a amarela, a branca, então tem a neutra. É legal a gente conhecer isso, viu? Ainda mais vocês que estão aí em construção ou com projetos direcionados sempre, gente, por profissionais, porque realmente isso diminui o caminho de erros muito. 99,9% de muitas pessoas que às vezes tentam fazer coisas sozinhas e não dá, né? Sim, ainda mais hoje em dia, todo mundo querendo vender tudo. Como diz o baiano, de um tudo para quem está construindo. Então, muito cuidado, sempre esteja com o teu arquiteto, o teu designer, enfim, para você ser bem, assim, ter um resultado bastante importante no teu projeto. Você concorda com isso? Sim, eu concordo de ter um profissional acompanhando, né? Justamente porque vai garantir que ele tenha a funcionalidade aliada à estética. Principalmente nessa área de iluminação, hoje em dia, além dessa questão da intensidade de cor, a gente tem potências diferentes, lâmpadas diferentes para tipos de luminárias diferentes. Muito produto. Muito produto. E assim, o lojista ou o vendedor, é a função dele, ele quer vender. Sim. Mas às vezes ele se dá um pitaco num projeto profissional com erros. Uhum. Então, eu sempre digo também, lojista, você vende. O arquiteto, ele projetou, é igual uma cirurgia, gente, é tudo muito pensado, é igual um receituário. Segue aquilo que o arquiteto falou. Se ele errar, ele sabe consertar melhor. Agora, se o lojista ou o vendedor errar, é tanto BO. Então, sempre tá com o profissional, eu bato nessa tecla aqui, sabe? Nessa comunicação da gente pro pessoal que tá em casa. Siga tudo conforme o profissional te direciona. Porque é igual médico, né? Ninguém fica dando pitaco na operação. É isso. Nem no receituário depois da operação que o médico passou como medicina. Sim. Por que do arquiteto, do designer, do paisagista ou do engenheiro o pessoal fica dando pitaco? Também não entendo. Às vezes até peão de obra. Isso tem muito. Por favor. Tem muito. Não, e o interessante é que assim, o lojista ele vai pensar só na iluminação também, se ele vai dar pitaco. A gente, como arquiteto, como profissional ali, a gente pensa no contexto geral. Então, qual que é o efeito dessa iluminação vai causar? O que a gente quer destacar? Qual que é o efeito dessa iluminação? Para que está inserida ali naquele local? Para destacar o quê? Então, e tem você todo um tocou num contexto. ponto de dor. Porque geralmente, gente, né, nas grandes capitais, eles fazem isso. Quando o cliente vai sozinho com o projeto lá e o vendedor quer enfiar um monte de coisa além do que está no projeto, o que é correto a loja fazer ou o vendedor fazer? Você tem um profissional te acompanhando? Quem que é? Ou, gente, o cara, dono do espaço lá que está sendo construído, ele não chega com a ideia dele sozinho. Então você pede, olha, tem um projeto? No projeto existe um carimbo, no carimbo existe o nome do profissional. Tô errada? Não. Não, né? Todo projeto A carinha assim, dela, todo não. projeto assim. E acontece ainda muito disso. Então, olha, cada um no seu quadradinho, né? Sim. É bom respeitar os profissionais sabem o que estão fazendo. Vamos voltar no luminotécnico. Por causa desse trabalho tão importante, vocês ganharam, parece que um prêmio, o escritório, você? Isso, a gente participou de um curso em que teve uma auditoria interna aqui no escritório depois, que a gente tem um processo de projeto dentro do escritório que a gente garante uma entrega de qualidade. Então, todos os clientes que entram aqui no escritório, eles vão ter uma entrega típica de cada uma das etapas, passando por todo o processo. Então, essa auditoria interna que a gente sofreu pelo Sebrae e a EAN, aqui de Maringá, a gente ganhou esse selo por seguir esses processos, essas etapas. Então, até assim, quando o cliente chega até nós, né, a gente sempre repassa quais são as etapas que vão ser seguidas, que etapa que a gente vai estar mais em contato com esse cliente, porque tem contato que a gente acaba administrando mais interno no escritório. Tem outras que é mais em contato com o cliente. Então ele sabe certinho quais as etapas que ele vai passar, qual é a etapa futura e quando que ele pode retroceder ou não. Então fica bem definido. Isso tudo está sendo mostrado, ela vai explicar melhor no próximo bloco pra gente, tá? Enfim. Daqui a pouquinho eu volto, você vai continuar com a gente? É curioso, não é, o nosso mundo? Então continua com a gente aqui. Você vai saber muito mais sobre projetos arquitetônicos e como chegar num profissional. Eu volto já. E você, acabou de chegar em casa, está assistindo o programa? Pois é, olha com quem eu estou conversando, com essa linda arquiteta. Ela é a Marina Sanches. E eu
vir conhecer melhor o trabalho dela. Como eu disse no bloco passado, a gente se esbarra por aí, às vezes não conhece um profissional a fundo. E tem tanta gente aí, né, que quer saber como é que eles trabalham, quer poder chegar até eles para de repente estar dinamizando aí um projeto. E é isso que eu estou fazendo para você aí, levando a Marina para tua casa, para você conhecer mais. A gente falou tanta coisa no bloco passado, mas o programa está no YouTube, você pode olhar lá porque você vai ver tudo o que você quiser daquilo que você perdeu. Mas a gente estava conversando no bloco passado sobre esse selo que o escritório ganhou em relação à questão de luminotécnico. O que é isso importante, ter um selo como esse? O que significa para o cliente final? Então, a parte de iluminação a gente prioriza bastante aqui dentro do escritório, como eu disse, né? É isso aqui, Marina? Isso daqui é a etapa de projeto que a gente ganhou pelo selo. Então, como eu falei, né, a gente tem todas as etapas bem definidas. Então, todo esse processo que a gente tem desenvolvendo aqui é uma etapa. Então, o cliente consegue entender certinho que tem todo esse processo toda por uma trás, logística toda uma logística. Do Isso é só uma parte. Isso é uma parte do luminotécnico também. Então, assim, todo o processo, todo projeto, na verdade, desenvolve ali um processo de projeto. E aí quem sai, olha gente, quem sai ganhando é o cliente, é o tempo da obra, Sim. É a logística de todo o material que vai chegar para ser colocado, cada um no seu momento, porque pra gente é muito fácil entender isso, e pra você fica pensando, tá, pra mim não entendi nada, mas é logística, e a montagem e o tempo de uma obra. Sim. Por falar nisso, logística, tempo de obra, qual é o tipo de obra ou o tipo de projeto que você mais gosta de fazer? Olha, fica difícil eu responder, porque eu gosto muito da área residencial e da comercial também. Já trabalhei bastante com a área comercial. Tem alguma preferida aí? Olha, eu fico na dúvida, porque as duas são dinâmicas então muito diferentes, assim. Uma é muito mais ágil, né? Então a residencial acaba demandando um pouco mais de tempo, a gente fica mais em contato com o cliente, fica muito gostoso para escolher acabamentos e tudo mais. E o comercial a gente acaba desenvolvendo mais rápido. Normalmente eu executava, né, na parte de shopping, então assim, era à noite e tudo mais, é uma dinâmica bem diferente. Você levava pijama pra lá durante Levava, e daí ficava eu e 30 que é verdade, pessoas, a gente assim, fica, né? na obra. A gente fica, quando a gente tá fazendo lojas, né, em shoppings, tem horários para trabalhar, só pode trabalhar a partir da meia-noite, 11 da noite. Das 11. Como assim? Depois tem um horário que você tem que sair do shopping para toda a dinâmica de limpeza acontecer. Sim. Vamos falar um pouquinho assim, então, assim. Você começou com um projeto comercial e depois foi para o residencial? Como isso? Isso. Eu era mais direcionada para o comercial, né? Então a gente executava algumas lojas aqui em Maringá, na parte de vestuário e tudo mais. E com a pandemia acabou que surgiu uma abertura maior da área residencial. Foi bem aquele boom que o pessoal estava mais em casa, sentindo necessidade de reformar e tudo mais. Eu acabei entrando mais, já pegava, né, alguns projetos residenciais, mas pegando mais essa parte de reforma. Então eu tenho bastante experiência, assim, tanto na execução quanto na área de projeto. Então tudo que a gente vai projetar, a gente tem que saber executar, né? Até para repassar para quem for estar fazendo como vai fazer isso. Então a gente tem bastante experiência nessa questão das etapas de obra também, como que vai funcionar. E hoje em dia a gente acaba ficando mais nos bastidores, assim, de projetar, fazer o acompanhamento de obra, essas questões. Você assim. faz o acompanhamento de obra, Sim, isso é muito importante. Fazemos. Muito importante. Essencial, eu acho, para dar um resultado final do que o cliente comprou como projeto. Quase que 100% real do que é o projeto, Sim. né? Isso realmente é economia de várias situações. Vamos falar de projetos, então. Você tem algum para mostrar aqui? Aliás, tantos, né, que a gente está mostrando. Mas, por exemplo, você estava falando de iluminação, de cozinha e tal. Ali eu estou vendo... Enfim, fala do projeto. É melhor você falar, porque senão eu vou acabar falando dele. Esse projeto foi um que a gente executou mesmo. Eu estava na obra quase todo dia e tudo mais. É uma residência, um sobrado, na verdade, que a gente fez toda a parte da área gourmet ali. Na verdade, foi uma reforma quase que global do espaço. Reforma, então. Reforma. Então, a gente acabou fazendo essa integração do espaço. Na verdade, isso daqui era uma churrasqueira, como se fosse uma parte de uma edícula, assim, isso. Isso, uma delícia fazer, inova tudo. E daí, assim, a gente teve que fazer um processo, tinha um pilar bem no meio, bem aqui, assim, ó, onde a gente vê, tinha um pilar, a gente fez um reforço tudo com engenheiro, tá, gente? Não se meta
a mexer em estrutura de forma nenhuma. Sabe sem aquela acompanhamento do historinha que a engenheiro. gente fala cada um no seu quadrado? Na nossa profissão, a gente precisa do engenheiro, aí a gente precisa do arquiteto, que precisa do designer, que precisa do paisagista, que precisa do mestre de obra, e assim vai. Sim. Tudo para caminhar bem, né? Porque senão um precisa do outro ali no contexto geral, né? Então a gente acabou desenvolvendo uma cozinha, englobando ali a parte, a gente chama de área gourmet, né? Quando a gente tem ali a parte de churrasqueira e tudo mais. Então a gente trabalhou com uma ilha central, a questão da iluminação, como eu estava falando, né? Hoje em dia a gente acaba vendo bastante esses focos, esses direcionamentos focais ali. Não é interessante na cozinha trabalhar somente com ele. Por isso que a gente trabalhou com esse rasgo de luz, tá vendo? Que é uma luz difusa. Além disso, nessa parte de iluminação, que eu acho essencial, a gente tem uma luz bem direcionada ali na parte da bancada, justamente porque a pessoa, quando ela tá utilizando ali a bancada, ela mesma acaba fazendo sombra se tem uma iluminação só na parte superior. Uma forma errada de iluminar, então acaba ela causando sombra. Frontal. Isso é legal, gente, para qualquer tamanho de projeto, viu? Às vezes você fala, mas só projetos grandes recebem esse tipo de situação? Todo tipo de projeto. Me diga uma coisa, quando você fala em reforma, período de tempo de um projeto ficar pronto, a partir do momento que chega o cliente, vem aqui, olha, eu quero projetar isso, contratou o escritório, qual é o período de deixar tudo prontinho até começar uma obra? Vai depender muito do espaço, do que a gente vai desenvolver em relação ao projeto, mas eu coloco ali, como a gente segue certinho essas etapas, eu falo, não tem como pular etapa, porque vai sair um resultado que a gente não vai ser agradável, tanto para o cliente quanto a nossa entrega. Então eu coloco aí que vai no mínimo 1 mês e meio, no mínimo, dependendo do estágio ali do projeto. Certo. Né? Aqui é a mesma cozinha? O mesmo ambiente. Então é uma ilha, né? A gente acabou integrando todo o espaço, ficou ali uma área de ilha de contemplação junto com uma área que a gente chama um espaço ali para lazer, com uma mesa de jantar e tudo mais. Olha só, né? Às vezes a gente acha que a modernidade... Enfim, é assim. Tem pessoas que gostam de manter aquilo que sempre tiveram em casa porque tem desejos com aquele móvel, com aquela coisa da história, enfim. E tem pessoas que são ou recém-casadas ou que já estão chegando nesse mundo contemporâneo e que querem toda uma novidade do que é atual. Uhum. Dá para misturar? Porque tem gente que tem medo de misturas. Dá. Eu priorizo muito pela identidade do cliente, né? Então, assim, o que o cliente tem como essência, tanto no gosto pessoal dele, o que ele quer transmitir na casa dele. Então, a gente consegue mesclar, lógico, o estilo vai se basear mais ou menos no que ele tiver ali de mobiliário existente pra gente conseguir encaixar, mas dá sim. Dá para reformar muita coisa também, né? Dá muita coisa. Hoje em dia a gente realmente conseguir manter, fazer menos lixo no mundo é importante. Sim. Mas vamos lá. Qual mais projeto você... olha que lindo! Aqui é um lavabo, que a gente também executou esse lavabo. Então aqui a gente trabalhou com materiais nobres, né? Como o travertino ali instalado na parede. A gente tem uma bancada em porcelanato, que hoje em dia a gente consegue fazer bancadas para a parte de banheiros, lavabos e tudo mais em porcelanato. Então a gente trabalhou com isso também. Como é que vocês buscam os materiais para fazer as reformas dos espaços? O estilo do cliente é muito importante, a forma de vida, o modismo, o conceito, a sua escolha muito particular, como que funciona isso? Então, eu falo que assim, a minha essência como escritório aqui é transmitir a essência do cliente. Então a gente sempre tem uma conversa, uma dinâmica ali com o cliente para entender o gosto pessoal dele. Então a gente até coloca algumas imagens como referência para ele falar, Marina, eu gosto disso, não gosto disso, e a gente entendendo o contexto do que ele gosta. E a partir do momento que a gente entendeu ali o que ele quer partir ali, a gente vai até algum lojista para filtrar e fazer a especificação. Então a partir daí que começa a nascer o projeto em si, né? Pra a gente criar com base naquilo que existe, não aquilo que é ilusório, né? Claro, ajudar a conceitualizar o estilo. Vamos Sim. ver mais um. Esse projeto é interessante que foi feito à distância. Então é um projeto que a gente desenvolveu para Dubai. Foi assim, a pedido do cliente, né? Ele falou, Marina, a gente quer reformar, e é um ambiente não muito grande e tudo mais. E ele fez reformas, assim, questão de gesso, de revestimento, a gente vai ver o banheiro ali na frente, parte de cozinha. E é engraçado que, assim, o estilo construtivo que a gente tem aqui, lá fora, é muito diferente, né? Já fiz projetos para os Estados Unidos também, então, assim, o estilo construtivo de um lugar para o outro, a gente tem que
variar a questão de materiais, também escolher especificações diferentes por conta de dinâmica de comércio mesmo, de estilo de materiais, né? Olha, se a gente for falar dessa questão técnica de produtos entre Brasil, Estados Unidos, Europa, enfim, a gente entra num papo muito técnico aqui. Porém, vamos lá para a gente saber mais da Marina. Então, quer dizer, de Maringá para o mundo, o escritório atende. Sim. Que bacana. A gente já atendeu, assim, falando em regiões, né? Região de Curitiba, cidades aqui próximas da região de Maringá. Então a gente consegue fazer à distância. Lógico, a gente não vai conseguir fazer aquele acompanhamento, aquele serviço que a gente presta também de acompanhamento, porque fica mais inviável ali, né? Mas o cliente nos passando as medidas do ambiente e tudo mais, a gente consegue desenvolver o projeto à distância. As informações todas importantes. Sim. Agora é o seguinte... vocês têm uma técnica bacana de apresentação de projeto, né? Que cada escritório tem uma essência, tem um jeito de apresentar. Aqui você usa a realidade virtual. Isso. É interessante que com a realidade virtual você consegue sentir o espaço, né? Então você consegue direcionar para onde você está vendo e tudo mais, e enxergar ali como está o projeto. E antes de sair do papel. Então a gente consegue, o cliente até se sente mais inserido no projeto e ele consegue ver nuances que ele gostou ali do projeto, a gente consegue identificar o que vai ser alterado também, porque ele se sente mesmo realmente no projeto antes de sair do papel. Gente, isso é tão bacana quando a gente realmente encontra profissionais que têm técnicas diferentes para poder mostrar o seu ambiente. Marina, para a gente estar indo, ai que pena, para o final, porque é tanta coisa bacana para conversar, me diz uma coisa hoje, o que é sucesso dentro de um projeto entre arquiteto e cliente? Eu vejo que assim, o cliente ele tem a forma com que ele vê, o que gosta, o que traz aconchego para ele. Então, acho importante a gente trazer isso, o que é aconchegante para ele, o que é bom aos olhos dele, mas a gente, como a parte técnica ali, trazer também o que de repente vai ficar mais funcional, vai ficar mais aconchegante. Então é um casamento ali, né? Tanto do gosto pessoal do cliente, quanto a parte de funcionalidade que o arquiteto vai trazer também. E a parte estética também aliada, né? Olha que bacana, a gente conheceu um pouco do mundo da arquiteta Marina Sanches. Claro que tem muito mais para conhecer. Agora é óbvio, se você quiser conhecer ela mais de pertinho, olha aí, ó, tá o @ dela aí para você. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, também a nossa programação através do canal 28.1, TV Unicesumar, porque é tanta dinâmica de assunto e a gente procura trazer sempre as pessoas super especializadas, com muito conhecimento, para ajudar aí a você ter uma vida, um espaço, um comércio, uma casa muito melhor. Porque afinal de contas, é um investimento e tanto, não é? Marina, obrigada. Obrigada a você. Delícia conhecer mais sobre o teu trabalho e ver tanto projeto bonito. Que bom que você gostou. Gostoso em recebê-lo. Ai, obrigada. E, ó, tem docinho pra gente, cafezinho e muito mais, tá? Então a gente vai indo. Eu volto no próximo programa com mais informação dessas áreas lindas que são arquitetura, design, paisagismo e muito mais. Espero você no próximo. Até lá!